Então, como eu expliquei para vocês, a gente tem dois tipos de LED RGB. A gente tem o ânodo comum e o cátodo comum, beleza? No caso dessa montagem que eu fiz, eu utilizei o ânodo comum. Mas o ânodo comum é mais complicadinho de se entender. Então, eu vou explicar logo o cátodo comum. É legal que você teste o seu LED RGB para saber se é ânodo comum ou cátodo comum, porque a programação vai diferir um pouquinho, vai ser exatamente o contrário. Então, vamos lá. Vou explicar a programação para o cátodo comum primeiro. Olha só, como a gente está trabalhando com LED RGB, a gente vai pensar como se fosse 3 LEDs, tá certo? 3 LEDs dentro daquele LEDzinho. Então, a gente vai trabalhar com 3 portas digitais. No caso, eu coloquei 10, 9 e 8. Isso é igual tanto para o ânodo comum quanto para o cátodo comum, beleza? Então, int R igual a 10, int G igual a 9, int B igual a 8. Beleza. No LED setup, a gente vai definir também como se fosse 3 LEDs. Então, a gente define o R aqui como output, o G também como saída e o B também como saída. Aí, depois de definir tanto R quanto G quanto B como saída, a gente vai definir para que as 3 portas elas iniciem em nível baixo. Galerinha, isso aqui é pensando no LED cátodo comum, tá certo? O LED RGB cátodo comum. Então, tudo é em nível baixo, beleza? Então, tudo desligado, vamos dizer assim. E aí, no loop, a gente vai e coloca a programação que a gente quer que fique rodando. Então, eu coloquei aqui o que? Para o LEDzinho RGB, né? Acender na cor azul durante 6 segundos e depois apagar durante 4 segundos. Beleza. Bem fácil de entender, né? Esse aqui é no caso do cátodo comum. Só que no caso do cátodo comum, um terminalzinho maior, que é exatamente o cátodo, certo? O cátodo, a gente vai colocar o GND, né? Vai ligá-lo ao GND. Beleza? Dá pra ver aqui na imagem que a gente liga ao GND. Agora, vamos ver no caso do ânodo comum. Galera, no caso do ânodo comum vai ser ao contrário. A gente vai ligar esse terminalzinho maior, que é o nosso ânodo, aí vai ligá-lo aos 5 volts, beleza? Vejam só, preste atenção no nome, cátodo comum. Cátodo comum é porque o cátodo é comum. Então, comum é o quê? Comum, como se fosse comum aos outros LEDs, entendeu? Porque a gente tem que pensar, como eu falei, como sendo 3 LEDs. Então, comum aos outros LEDs. Então, com o cátodo comum, a gente vai ligar o terminal maior, que é o cátodo, ao GND. Se a gente vai trabalhando com um LED RGB ânodo comum, a gente vai ligar esse terminal maior, que corresponde ao ânodo, né, aos 5 volts, beleza? Atenção positiva, que no caso aqui do Arduino é 5 volts. Então, vamos ver a programação para o caso de ânodo comum. Vamos lá. Eu coloquei aqui, vejam bem. É exatamente o contrário, vejam só. Aqui é tudo igual, né? Int R igual a 10, int G igual a 9, int B igual a 8, tranquilo. Void setup, a gente define R como saída, G como saída, B como saída, tudo tranquilo. Para a gente dizer que a gente quer que tudo fique desativado, a gente vai colocar aqui nível alto, tá bom? É o contrário. No caso do ânodo comum, a gente coloca aqui nível alto. E aí no loop, se a gente quer que o nosso LED, no caso a cor azul, acenda, a gente vai colocar como low, tá certo? Então ele vai acender na cor azul durante 6 segundos. E depois a corzinha azul vai apagar durante 4 segundos, beleza? Foi essa programação aqui que eu fiz para que vocês vissem aquele resultado, onde ficava acendendo a cor vermelha por 6 segundos, depois apagava durante 4 segundos, depois acendia, e aí eu depois mudei para verde, né? Depois eu mudei para azul, foi aqui que eu mudei, olha. Se eu colocar aqui B, a gente vai ter primeiro o LED azul aceso durante 6 segundos, e depois ele apagando, né? Então ele vai ficar apagado durante 4 segundos. Se eu mudar aqui para G, a gente vai ter então a corzinha verde, primeiro acesa durante 6 segundos, e depois apagada durante 4 segundos, beleza, galera? Então, presta muita atenção se o teu LED RGB é ânodo comum ou cátodo comum. Para saber se é ânodo comum ou cátodo comum, você vai trabalhar com o multímetro. Você vai colocar a ponteira vermelha no terminal maior e a ponteira preta nos outros terminais. Se ele acender, quer dizer que ele é ânodo comum. Se ele não acender, é porque provavelmente é cátodo comum. Então, para saber se é cátodo comum, você vai colocar a ponteira preta no terminal maior e a ponteira vermelha você vai colocando em cada um dos demais terminais. Acender não quer dizer que é cátodo comum. Se por acaso não acender assim mesmo, então talvez seu LEDzinho esteja queimado ou a bateria do multímetro esteja fraca, enfim. Mas existem essas duas possibilidades. Ou LED RGB ânodo comum ou cátodo comum. Depois de descobrir isso, aí você vai para a programação e vai definir ou desse tipo de programação aqui, ou naquele outro que eu acabei de mostrar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito dessa aula.